Olá, eu vim aqui apresentar para vocês o curso complementar à formação em Yoga do Ashton Urbano. Eu sou o João Carlos Gonçalves e vou fazer essa breve apresentação em três etapas. Eu vou falar primeiro dos objetivos e do currículo do curso, vou falar um pouquinho também da sua história, do porquê da sua existência e, por fim, eu vou dar algumas informações práticas a respeito dele. É um curso que, como o nome já diz, procura complementar a formação em Yoga. Muitas vezes as pessoas formam-se como professores e professoras de yoga, estabelecem uma boa conexão com as práticas, uma boa conexão com seus alunos, mas acaba sentindo falta de algum tipo de aprofundamento nas áreas de conhecimento, vamos dizer assim, das humanidades. Aquilo que diz respeito à história do yoga, às filosofias da Índia e até mesmo com relação à língua sânscrita. E, nesse sentido, esse curso procura apresentar sobre esses três pilares aquilo que é necessário, focado absolutamente de uma maneira bem objetiva na formação em yoga, naquilo que é necessário para que uma pessoa possa complementar a formação que já tem, ou que está tendo também. Aquilo que nós chamamos de história do yoga vai revelar para nós o primeiro pilar do curso como sendo um modo de compreender como é que aquilo que nós chamamos de yoga hoje se estabelece na Índia Antiga como uma tradição filosófica com veios religiosos, veios místicos, e que se forma como uma espécie de produção de um certo tipo de conhecimento íntimo, de um conhecimento interior. E nesse sentido nós vamos ter de compreender as suas relações com o hinduísmo, com as práticas religiosas, com as práticas rituais, com as práticas místicas, com o conhecimento metafísico, cosmológico, e vamos ter a possibilidade de ler isso em alguns textos compostos originalmente em sânscrito e trazidos e traduzidos por mim ao longo deste curso. O segundo pilar deste curso são as práticas meditativas, porque justamente há uma necessidade de adequar as práticas filosóficas a um certo tipo de internalização que na Índia Antiga eles foram muito espertos, eles foram realmente geniais ao estabelecer algumas práticas que procuram fazer com que aquilo que nós pensamos, refletimos, discutimos, argumentamos filosoficamente torne-se parte integrante do nosso ser, da nossa experiência de mundo. E é isso que é a prática de meditação. E, portanto, nós vamos olhar tecnicamente as práticas de meditação como algo que nós podemos, então, reproduzir no nosso próprio ser, e como é um curso que diz respeito à formação de professoras e professores de yoga, reproduzir isso também nas pessoas para quem damos aula, para quem instruímos dentro do contexto das aulas de yoga, e assim a meditação é o segundo pilar do ponto de vista filosófico, uma filosofia da meditação e das suas práticas e técnicas. E o terceiro pilar é a terminologia em língua sânscrita, onde nós vamos ter a oportunidade de lidar com a pronúncia da língua sânscrita e nós vamos lidar também com a recitação para poder trazer alguma familiaridade com essa língua e assim entrarmos naquilo que é o nosso centro, que é o conceito. O estudo de alguns termos em sânscrito pode ajudar também a revelar muitas das ideias que são pertinentes à prática e ao ensino do yoga. Assim, nós vamos ter o nosso próprio glossário e aprender a partir desse glossário aquilo que é essencial, aquilo que faz parte de uma formação, vamos dizer assim, técnica para quem pretende dar aula de yoga ou quem já dá aula de yoga. Então, o curso se constitui com este objetivo, complementar uma formação dentro da área das humanidades e apresentar, dentro destes objetivos, a sua forma de entender o mundo, né? A forma como o yoga entende o mundo filosoficamente, a forma como introjeta essa compreensão filosófica a partir das práticas meditativas e como isso se dá a partir dos conceitos, né, nas aulas de terminologia e criando assim uma familiaridade com a língua principal na qual esses textos antigos foram compostos. A segunda coisa que eu quero falar aqui é um pouco da história desse curso, que na prática ele já existe dentro do contexto dos cursos gravados na plataforma EAD do Ashton Urbano. Mas dessa vez é a primeira vez em que eu ministrarei o curso de uma forma ao vivo, ou seja, vamos interagir ao longo de um ano letivo em tempo real,
Nós vamos nos encontrar durante 2 horas por semana e poder conversar sobre esses assuntos, poder lidar com esses assuntos de forma dialógica. Portanto, agora é um curso novo, vamos dizer assim, com cerca de 108 horas aula ao todo. Este curso surgiu justamente a partir da minha experiência como professor convidado em diversas formações pelo Brasil. Ao longo de mais ou menos 20 anos, 20 e tantos anos, eu viajei para muitos lugares e contribuí com muitos cursos de formação em yoga com aquilo que é a minha especialidade, que é a literatura filosófica em língua sânscrita, onde eu apresentei o Yoga Sutra de Patanjali, apresentei a Sankhya Karika, apresentei textos relacionados ao shivaísmo da Caxemira, dei aulas de história do yoga, dei aulas de terminologia em língua sânscrita e sempre tive contato com aquele, vamos dizer assim, gostinho de quero mais. Muitas pessoas vinham me perguntar se era só isso, se eram só 2 horas, se eram só 3 horas, e as coordenações do curso eram muito claras quando eu participava nesses diversos cursos em dizer isto é apenas uma pincelada, e muitas pessoas queriam ir além das pinceladas, e a partir daí, a partir dessa experiência e desse contato com as pessoas, então eu vi que esse desejo poderia ser contemplado num curso complementar. E a terceira coisa que eu quero dizer aqui são as questões práticas. O curso começa no dia 24 de fevereiro, vai até o dia 1º de dezembro, portanto um ano letivo com um pequeno recesso no mês de julho. Nós vamos ter cerca de 108 horas aula, com a maior parte dessas horas, cerca de 80, são ao vivo e as restantes previamente gravadas, onde a gente tem algumas orientações de práticas de meditação e um plus para quem quer aprender Devanagari, para quem quer aprender uma das escritas ou a escrita mais conhecida da língua sânscrita, entrará neste, vamos dizer assim, pacote de aulas. As aulas acontecerão às quartas-feiras, à noite, num horário que eu suponho que tem uma grande disponibilidade, das 19h30 às 21h30 do horário de Brasília, mas mesmo que as pessoas não tenham essa disponibilidade, as aulas ficarão gravadas. Portanto, é possível participar de modo assíncrono, ou seja, não em tempo real, porque assim que as aulas são gravadas, renderizadas, há todo um processo técnico, e em cerca de um dia elas já ficam disponíveis para as pessoas que participam do curso. As inscrições estão abertas no site do Ashram Urbano, ashraurbano.com.br. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar no site e lá vocês têm os formulários, tem o nosso WhatsApp e podemos conversar sobre as questões. E quando vocês se inscrevem no site do Ashram Urbano, vocês recebem uma resposta automática com todas as orientações, com todas as instruções, e nós também recebemos a inscrição de vocês e entramos em contato para que nós já possamos estabelecer a nossa relação. Enfim, estamos por aqui, fiquem à vontade também para compartilhar, compartilhamento e divulgação é sempre bem-vinda. Muito obrigado e até breve.